Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é perseverança na oração. Hoje vamos aprender sobre perseverança na oração, perseverar na oração. Então, hoje vou falar sobre perseverança na oração e por que Deus nos pede isso. Perseverança na oração significa não parar de orar. Isso inclui até mesmo sobre repetir o mesmo assunto várias vezes, até receber uma resposta. Vou repetir. Perseverança na oração significa não parar de orar. Isso inclui até mesmo sobre repetir o mesmo assunto várias vezes, até receber uma resposta. Mas vou deixar claro, nem sempre a resposta vai te agradar. Nem sempre a resposta de Deus vai nos agradar. Mas o mais importante é receber respostas, né? Se vai te agradar ou não, o mais importante é receber resposta. Então, eu vou ler Lucas 18, 1 a 8. Vou ler na versão linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar uma sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Então, eu sei que essa parábola também pode ter outros significados, porque até já ouvi várias pregações sobre essa parábola. E aí tem outros significados, né, também essa parábola. Mas o que me fez colocar essa parábola aqui é que eu quero que você veja um modelo do que significa perseverar na oração. Essa mulher, eu quero que você imagine o juiz como um Deus e a mulher como você. Então, essa mulher continuava sempre a incomodar, né? Incomodar entre aspas, né? Porque para Deus nunca somos incômodos, né? Mas para o juiz é um incômodo, para Deus nunca somos incômodos. Então, a mulher continuava sempre aí diante do juiz, a falar do mesmo problema, até ela receber a resposta que ela queria. Então, se você quer ver um modelo do que significa perseverança na oração, é neste versículo. Aqui está o modelo do que significa perseverar na oração. É ir diante de Deus de dia e noite, até você receber a resposta que você quer. Pode te agradar como não, mas o importante é receber uma resposta. Entender por que certas coisas vão acontecer como vão acontecer, por que certas coisas aconteceram como aconteceram e por que certas coisas devem acontecer, gostando como não. Mas é bom receber sempre uma resposta, né? Então, quando você parar, então é assim,
Quando você vai orar sobre um determinado assunto, né? E quando você tiver a resposta, é claro, vai ter mais outra questão para você pedir a Deus, porque problemas nunca faltam na vida, né? Não vamos se mentir aqui. Problemas nunca faltam na vida. Desafios nunca faltam na vida. Preocupação nunca falta, né, nas nossas vidas. Então, é sempre assim, vem outro problema, vai outro, vem outro problema. Então, é necessário sempre procurar a Deus, porque Deus é o dono de toda a sabedoria. Ele sabe tudo, ele sabe por que certas coisas aconteceram como aconteceram, por que certas coisas devem acontecer como estão a acontecer, e ele conhece também o futuro, ele pode nos dar solução. É muita coisa, porque Deus sabe de tudo, né? Então é bom consultar a Deus. E eu também quero partilhar 1 de Tessalonicenses 5:17. Eu estou lendo a linguagem de hoje. O versículo é: orem sempre. Sim, é só isso mesmo. Orem sempre. Está a se referir que você não deve parar de falar com Deus. Porque orar significa conversar ou falar com Deus. Então, está a te falar que você deve falar sempre com Deus. Eu vou partilhar um testemunho rápido do que a perseverança na oração me ajudou. Eu estava a correr o risco de não passar em uma disciplina na escola. E em Angola, quando você não passa, quando você está na universidade, ou na universidade, né, ou na faculdade, quando você está lá, se você reprovar naquela disciplina, você vai ter que fazer o recurso. E o recurso paga-se. E eu não tinha assim tanto dinheiro. E mesmo que eu se tivesse dinheiro, eu não queria gastar mais o dinheiro no recurso. Aquele dinheiro para pagar o recurso, eu posso aproveitar e fazer qualquer outra coisa mais importante. Então, eu queria mesmo fazer a prova e passar na prova. E sabe o que eu fiz? A prova seria na próxima semana. E eu tinha uma semana... Não, a prova seria daqui a 2 semanas já. A prova seria daqui a 2 semanas e eu tinha 2 semanas de preparação para estudar. Então, eu lembro que eu todas as vezes que eu pegava o livro para estudar, eu falava só... Era só uma frase que eu falava. Eu falava assim: Deus, me ajude a fazer a prova. Irmãos, eu fiquei uma semana a falar isso. Sempre que era hora de pegar o livro para estudar, antes de começar a ler o livro, eu falava só uma frase: Deus, me ajude a fazer a prova. No dia seguinte, mais de novo: Deus, me ajude a fazer a prova. No terceiro dia: Deus, me ajude a fazer a prova. E pegava o livro e começava a ler. Só falava mesmo isso. E também quero deixar claro aqui: muita gente pensa que para Deus te ouvir, você precisa orar 1 hora, precisa orar 2 horas para Deus te ouvir. Mentira! Deus pode ouvir uma oração de 5 minutos. Deus pode ouvir uma oração de 30 segundos. Então, eu quero falar, oração não é sobre tempo, não. É sobre você sentir que você falou tudo que tens vontade de falar. Se a única coisa que você tem se você está passando por um problema, a única coisa que queres falar, que tens para falar com Deus é: Deus me cura. Ou Deus me ajuda. Se você acha que esse é o suficiente para falar com Deus, ok, está tudo bem. Não precisa criar um montão de palavras, um montão de assuntos só para bater o recorde que oraste 1 hora. Só para bater o recorde que oraste 1 hora. Não, essa coisa não funciona. Deus ouve a oração de 1 minuto, de 30 segundos. Deus ouve. Estás a entender? Então, continuando o testemunho. Na segunda-feira orei, na terça-feira orei, só mesmo falando essa frase. Na terça-feira orei, na quarta-feira orei, na quinta-feira orei. Acho que depois de uma semana, eu ouvi o Espírito Santo a me falar, estuda mais sobre Aristóteles. Quer dizer, o livro que eu estava a estudar era um livro grande, porque eu fazia direito. Direito, você sabe, as pessoas que fazem direito têm aqueles livros bem grandes. E eu não sabia o que ia sair na prova, sabia? Na verdade, o professor havia dado tópicos, mas os tópicos dele eram tanto, que era tanta coisa para estudar. Mas só que Deus já sabia o que o professor ia pôr na prova. Deus já sabia.
E Deus me falou, estuda mais sobre Aristóteles. E na prova, a prova toda era praticamente sobre Aristóteles. Toda a prova era sobre Aristóteles. E eu iria, se eu não orasse, eu iria me dar trabalho de orar de estudar um montão de coisas. Sendo que só iria sair sobre Aristóteles. Depois de uma semana, só falando essa frase com Deus. Deus, me ajuda a fazer a prova. Deus me falou o que ia sair na prova. O tema que iria sair na prova. E, irmãos, sim. Dito é certo, eu fiz a prova e passei na prova. Minhas colegas admiraram porque eu não tinha chance de passar na prova, de passar naquela disciplina, porque eu estava mal naquela disciplina. Mas olha, a lição que eu quero vos mostrar nesse testemunho é o seguinte, que se eu orasse só na segunda e parasse de orar só na segunda, porque na segunda-feira quando eu orei, exemplo, né? Não quer dizer que foi exatamente na segunda-feira. Eu quero dizer que se eu parasse de orar só no primeiro dia que eu orei, eu não ia receber a resposta, porque Deus só me falou isso depois de uma semana. Só depois de uma semana é que Deus me falou que ia sair na prova. Então, se eu parasse de orar só no primeiro dia, não ia ouvir outras coisas que o Senhor tem para falar para mim. Estás a entender a importância de perseverar na oração até você conseguir o que você quer? Que agradando ou não, mas você procura sempre receber uma resposta de Deus. Perseverar na oração é isso. Amém? Ok, vamos continuar. Agora, eu vou entrar no tema que diz: por que Deus nos pede para perseverar na oração? Já se perguntaste por quê? Eu sei que até agora você já teve uma ideia do por que Deus nos pede para perseverar, mas ainda tem muito mais coisas para aprender, né? Embora aqui não vou falar tudo aqui sobre o porquê, mas o pouquinho que eu sei, eu vou falar aqui sobre o porquê que muitas das vezes Deus nos pede para perseverar na oração. Mas antes de continuar, eu quero partilhar... Eu quero vos contar algo que eu descobri. Presta atenção para tudo que estás a fazer e presta atenção. Quero compartilhar contigo algo que eu descobri. Sabias que todas as vezes que você fala com Deus, você recebe mais dele? Vou repetir. Sabias que todas as vezes que você fala com Deus, você recebe mais dele? Como assim? Deixa eu explicar. Por quê? Porque falar com Deus, que significa orar, né? Falar com Deus também é um ato de obediência. Vou repetir. Falar com Deus, que é orar, é um ato de obediência. Oração é um ato de obediência. Então, todas as vezes que o homem obedece a Deus, recebe mais dele. Por isso é que você ouve muita gente a falar assim, oração é um canal de intimidade. Não é bem por causa das palavras que você vai falar a Deus, mas só o fato de você tomar a atitude de orar, de falar com ele, já está a mostrar que você está lhe obedecer. E toda obediência há recompensa. Toda. Nenhuma obediência sem recompensa. Toda, absolutamente toda. Todo tipo. Seja grande obediência como pequena obediência. Toda obediência há sempre uma recompensa. E uma recompensa que o homem recebe quando obedece a Deus é receber mais dele. O que eu estou a me referir a mais dele? Estou a me referir mais do caráter de Deus. Mais do caráter de Deus em ti. Mais da personalidade de Deus em ti. Estás a entender? Cada vez mais que você obedece a Deus, você se torna mais semelhante a Ele. Todas as vezes que o homem obedece a Deus, recebe mais fé. E a fé é um poder que Deus dá ao homem para ser igual a Ele. Para fazer o que Ele faz. Fica a dica. Foi necessário falar isso para você entender as outras coisas que eu vou falar daqui em diante. Então, primeiro, por que que Deus nos pede para perseverar na oração? O primeiro é porque Deus quer mudar a tua motivação. O primeiro motivo pelo qual
Deus pede que você persevere na oração é que Ele quer mudar a tua motivação. O que é isso, Gina? Vou ler Tiago 4:3. Na linguagem de hoje, diz assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Vou repetir. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Se você ler você ler bem o Tiago, vai entender que Deus não está contra a coisa que a pessoa está pedindo. Vou repetir, Deus não está contra a coisa que a pessoa está pedindo, mas Deus está contra a motivação que está a fazer essa pessoa pedir aquela coisa. Deus não está contra em você lhe pedir casamento, mas Deus está contra a motivação que está te fazer pedir o casamento. Estás a entender? Então, a motivação que te faz pedir alguma coisa é que Deus se preocupa, não o pedir, porque Deus pode te dar casa, pode te dar carro, pode te dar tudo o que você quiser. Mas Ele quer saber a tua motivação, por que é que estás a pedir aquilo? O objetivo é para quê? É isso que preocupa Deus. Então, o que acontece? Todas as vezes que você fala com Deus, por ser um ato de obediência, automaticamente a tua motivação de querer aquilo vai mudar e Deus vai te dar. Vou explicar isso que eu acabei de falar. Então, imaginemos assim, você está a pedir casamento, né? Mas estás a pedir por uma motivação errada. Mas, como a oração em si é um ato de obediência, e todo ato de obediência te faz receber mais de Deus, mais do caráter de Deus, automaticamente, Deus não vai ainda te dar o casamento logo. Se Deus perceber que a tua motivação de querer casar é errada, Deus não vai te dar logo o casamento, mas vai te deixar, enquanto você vai orando, você vai recebendo mais dele e automaticamente você vai ter o caráter igual a Deus. Cada vez mais o teu caráter vai ser semelhante a Deus e as tuas motivações também vão mudar. Você vai passar a olhar o casamento com uma outra visão. Por quê? Por causa da perseverança na oração. Espero que esteja me entender. Então, cada vez que você vai a Deus pedir, exemplo, cada vez que você vai a Deus pedir, pai, quero casar. Se no primeiro dia que você pediu o casamento, mas a tua motivação era errada, eu acredito que se você perseverar na oração, depois, exemplo, né, não estou a dar um tempo específico, mas depois de 2 meses, a orar, a tua motivação também vai mudar. Você vai passar a orar, a olhar o casamento como uma outra visão. Vou dar o exemplo da Penina. Se Penina, no primeiro dia que foi pedir filho a Deus, o objetivo dela era esfregar na cara. Não, vou dar o exemplo da Ana, aliás. Ana, se o objetivo da Ana, depois eu vou colocar aqui o texto que fala sobre Ana e Penina. Se o objetivo da Ana, no primeiro dia que ela foi pedir a Deus o filho, era para esfregar na cara da Penina, eu acredito que depois de tanto tempo ela perseverar na oração, a motivação dela mudou. Ela já não passou mais a olhar o filho que Deus vai lhe dar como objeto para esfregar na cara da Penina, mas ela começou a olhar o filho como algo que é para glorificar a Deus. Ela começou a falar, esse filho que Deus vai me dar é para glorificar a Deus. Por isso é que ela falou, pai, o filho que você vai me dar, eu vou lhe dar para trabalhar no sacerdócio. Porque ele falou, o filho que Deus vai me dar é para a glória de Deus. Então, perseverança na oração também, muitas vezes Deus te faz perseverar. Deus pede para você perseverar na oração. Por quê? Porque muitas das vezes a tua motivação para pedir algo é errado. Você não vai saber que a tua motivação é errada, mas Deus sabe, Deus conhece as intenções do coração. Ele vai saber que a tua motivação de pedir aquela coisa é errado. Então, cada vez que você permanece na presença dele, em oração, Deus vai mudar mais, Deus vai te mudar, Deus vai te moldar. Ok?
Então, o segundo motivo pelo qual Deus te pede para você perseverar na oração é porque você está tão vazio dele e não vais conseguir entender quando ele falar. Vou repetir. O segundo motivo pelo qual Deus te pede para perseverar na oração é porque você está tão vazio dele e não vais conseguir entender quando ele falar. Você ficou muito tempo na desobediência e perdeste muito de Deus em ti. Então, precisas continuar um pouco mais na oração para receber mais dele e então perceber quando ele falar contigo. Estás a entender? Eu vou compartilhar Hebreus 5, 11 a 14. Também vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Temos muito, esse é Paulo que está falando. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Vou repetir. Porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Sabe o que isso significa? Paulo está falando assim: eu tenho muitas coisas para vos falar, mas vocês não vão entender. Isso também acontece com Deus. Muitas das vezes Deus tem coisas para nos falar, mas nós não vamos entender. Agora, voltando aqui nesse versículo que eu acabei de ler, sabe por que eles não iriam conseguir entender o que Paulo estava a lhes falar? Por quê? Veja no último capítulo. Porque ele disse assim: Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o bom e o que é mau. Pois eles pela prática. Sabe o que te faz entender mais as coisas de Deus? É a prática. Quando você pratica a palavra de Deus, quando você é alguém que obedece a Deus, você consegue entender mais das coisas de Deus. Por isso é que Paulo, aqui ele chamou de menino, falou: vocês ainda precisam de leite, vocês ainda precisam, porque vocês são bebês espirituais. Mas ele disse: os que precisam de alimento sólido, tipo carne já, os que podem comer carne espiritual, já podem entender já as grandes coisas de Deus, são as pessoas que praticam a palavra de Deus. Por isso é que ele disse no fim: a comida dos adultos é sólida, é carne, não é mais leite. Por quê? Porque eles pela prática aqui está se referindo à obediência. Pela prática eles conseguem saber o que é bom e o que é mau. Então, por isso é que muitas das vezes Deus te faz perseverar mais na oração. Por quê? Porque você está muito vazio nele, está muito vazio dele. Então, não vais conseguir. Deus te pede para você perseverar na oração porque você está muito vazio dele. Então, não vais conseguir entender quando ele te falar. É necessário você ficar ainda um tempinho na oração para você entender quando ele te fala. Por quê? Porque Deus tem várias maneiras de falar. Mas se você é alguém que vive em obediência a Deus, você vai conseguir ter sensibilidade para entender quando é que Deus está a falar. Pelas múltiplas maneiras dele falar, mas mesmo assim você vai conseguir entender. Por quê? Porque você já come comidas sólidas. Só come comidas sólidas quem obedece a Deus, quem pratica a palavra de Deus. Então, como a oração em si é um ato de obediência a Deus, e quanto mais você obedece a Deus, mais dele você tem,
Então, por isso é necessário você ainda permanecer muito na oração, na oração, na oração. Muito tempo ainda, não sei quanto tempo depende. Não posso aqui especificar nenhum tempo, mas depende. Mas é necessário permanecer na oração para que você possa entender quando Deus te falar alguma coisa. Entender? Para que você possa receber mais dele e lhe entender quando ele falar. Então espero que essa palavra possa abençoar a tua filha, possa abençoar a tua vida, a tua família, no nome de Jesus. Amém.